aquilo que está contido, aquilo que existe no Criador, que está na criatura, segundo a sua proporção e em condições com a sua natureza. Então, quando a gente trata o conceito de bondade do ponto de vista ontológico, nós estamos tratando de uma bondade que ela não está em estado de perfeição perfeitíssima, como ela está no Criador. Portanto, como é que se encontra a bondade na criatura? A bondade na criatura se encontra de acordo com a natureza da criatura, com o limite da criatura. Portanto, eu não posso atribuir a bondade a uma criatura. Eu posso perceber a bondade por uma característica infinitamente semelhante, ou seja, ou dessemelhante, isso é a analogia. Portanto, eu tenho referência à bondade máxima de Deus Pai. Essa é a referência que eu tenho. Analogicamente, o que eu faço? Quando eu vejo um ato de bondade no existente, eu faço a analogia, ou seja, aquilo que nós chamaríamos de comparação, de acordo com a natureza criada e com a natureza criadora. Na natureza criadora, portanto, ela se encontra em perfeição perfeitíssima, e na natureza criada, segundo as suas limitações e na proporção de natureza criada. Então, o que às vezes nós não percebemos, ou que nós às vezes atribuímos como predicativo ou como predicado aos existentes, nós atribuímos alguma coisa que o existente não pode possuir, que seja os atributos em plenitude. Então, Santo Tomás vai desenvolver esta analogia de proporcionalidade. Uma analogia de proporcionalidade extrínseca e intrínseca. Aquilo que é próprio do sujeito e aquilo que está fora do sujeito. Aquilo que é próprio do sujeito é aquilo que está segundo a sua natureza. E aquilo que está fora do sujeito é aquilo que não é próprio da sua natureza. Portanto, a natureza criatural, ou seja, a criatura, ela contém os seus limites de criatura. E por graça, aí a gente entra na perspectiva, além da ontologia, de uma teologia da graça, e essa teologia da graça possibilita, naturalmente, ao existente limitado expressar de uma forma contundente ou às vezes limitada a bondade de Deus e as características também contidas na Sagrada Escritura das bem-aventuranças do Evangelho de Mateus. É isso que é importante compreender do ponto de vista da analogia extrínseca e intrínseca. Nós vemos por aí, por exemplo, eu já vi muita a igreja com nome de atributo. Igreja, Deus é amor. Isso é uma tautologia, porque Deus é amor. Não, Deus não é amor. Deus contém tudo isso de forma perfeitíssima e ele não é um dos atributos dele. O amor é um atributo divino, ele não é Deus em si, portanto, é uma piada, uma expressão jocosa, eu dizer que Deus é amor. Usando da mesma forma o conceito de justiça. Deus é justo. Deus não é o seu predicado. Deus não é o seu atributo. Deus contém todos os atributos de forma perfeitíssima e Deus não pode ser tratado por seu atributo, porque ele contém o atributo. E aí talvez seja a dificuldade que nós temos de entender, que o panteísmo, que foi uma filosofia
que teve sua expressão e predominou por um grande tempo, usava, né, a ideia de que Deus estava em tudo, né? Sim, Deus é onipresente, mas esta ideia dele estar em tudo, parece-me que se eu somar as partes desse tudo, eu chego à perfeição perfeitíssima de Deus ou até em Deus. Então, essa é a falha do panteísmo. Deus não está em tudo dessa forma totalizadora. Deus está nas expressões, contidos nas expressões da limitação da natureza e das criaturas. Mas Deus não está como pedaço, como forma, como soma das partes, no sentido cartesiano, no sentido matemático, de que somando as partes eu posso chegar então a Deus. Então, esta expressão muito comum e muito usada, né, que Deus é amor, que Deus quis, né, essa ideia do querer de Deus é colocar em Deus um atributo humano, né? O querer de Deus nós não conhecemos, nós não temos ele para nós e o domínio dele, porque não temos essa capacidade intelectiva de conhecer o querer de Deus. Eu posso expressar que seja a vontade de Deus para justificar a minha incompreensão do real. Eu posso usar essa expressão para dizer que eu não compreendi, né, aquilo que aconteceu, ou o fenômeno que aconteceu. Aí eu poderia justificar, mas por que Deus quis? Uma criança nasceu sem uma das pernas. Deus quis isso? São Tomás vai dizer que aquilo ali é uma perfeição devida que não existiu. Que é alguma coisa que o existente não pôde ter consigo. Mas não é que Deus quis que ele nascesse dessa forma. Porque eu colocando isso no querer de Deus, posso transformar Deus em alguém extremamente maléfico, ou seja, dar a ele um antiatributo da sua bondade perfeitíssima. Deus não quer a nossa finitude. Na verdade, a finitude é típico da nossa limitação, da nossa contingência, né? Daquilo que é próprio do ser humano e da criatura, é próprio. De modo que, se eu falar e se eu usar os atributos de Deus nos existentes e tratar isso de forma igual a Deus, eu não consigo explicar Deus, ou seja, não uma explicação do ponto de vista intelectivo ou de uma compreensão, porque eu estou usando os atributos que são atributos perfeitos em Deus. Então, se eu coloco que um ser humano contenha bondade, mesmo que numa parte bem pequena, na soma de todos os seres humanos, eu posso então ter o conhecimento perfeito de Deus e da bondade de Deus. Isso não é possível para nós. Deus concede, portanto, a natureza criatural, e aí no caso de Maria, quando o anjo anuncia, Deus quer, aí o querer de Deus é expresso no anúncio do anjo, não há presunção da nossa natureza nem da nossa inteligência, porque Deus faz o anúncio. Você, ave cheia de graça, você vai conceber um filho, ele será filho do Altíssimo, ele será a expressão, né? A expressão do próprio Deus no meio dos existentes. Deus se dá a conhecer através da encarnação. A palavra encarnação nos remete, portanto, a um sentido biológico de tudo que é constituído dentro de uma mulher, sai dela e da própria constituição dela. Então eu diria que as pessoas poderiam dizer assim, bom, a divinização de Maria vem da constituição de Jesus, sem dúvida. A expressão é que eu, do ponto de vista biológico, posso dizer assim, Maria constituiu Jesus.
Maria não criou Jesus? Não, ela constituiu Jesus. Veja que a natureza criatural aqui, ela é própria de Deus, mas a natureza de geração é própria da mulher. Mas a mulher constitui, ela tem esse atributo fenomenal, que é de constituir outro ser humano. E Deus quis constituir Jesus, do ponto de vista humano, para dar ao mundo o conhecimento de si. Isso desde o Antigo Testamento. Deus vai se aproximando por profetas e outros emissários, e daí até chegar ao cume da revelação, que é Jesus. A revelação termina aí. Jesus se revela como Deus feito filho, para que todo o gênero humano o conhecesse, e conhecesse a vontade de Deus através das expressões de Jesus. Em Jesus, portanto, se dá a plena revelação de Deus aos seres humanos, ao conhecimento humano. Portanto, não existe cristianismo, não existe Deus sem Jesus Cristo, e não existe Jesus Cristo sem Maria, e não existe a expressão salvífica sem a constituição de Jesus através do corpo, do sangue e da educação de Maria. Não é uma confusão ontológica, não. Essa aqui é a expressão própria de Deus através do anúncio feito pelo anjo. Não se pode questionar, portanto, o papel de Maria do ponto de vista ontológico na constituição do Filho de Deus. Se eu questiono do ponto de vista biológico, também posso padecer de pouco conhecimento da biologia, porque é claro que a constituição do ser humano, ele surge a partir do sangue e da carne da mulher. É uma coisa muito simples de perceber. Toda a vitamina, tudo aquilo que vai, o sangue que vai para o filho, ele vem da mãe. Talvez com composição diferente, né, por causa da influência do pai na geração. Portanto, não há nenhuma dúvida, portanto, do papel importante de Maria na história da salvação. É muito neopentecostal, ou talvez algum protestante desinformado, faz alguns questionamentos inapropriados. Mas por quê? Porque eles questionam aquilo que eles não conseguem entender. Ora, você não é capaz de compreender tudo, mas é capaz de compreender que houve um anúncio, isso é Sagrada Escritura, e que desse anúncio, né, Maria concebe aí o Deus feito filho e a expressão humana de Deus para que todos o conhecessem. Então Maria está aí como protagonista na história da salvação. E coadjuvante nessa mesma história. Por escolha de quem? Por escolha de Deus. Então, do ponto de vista da natureza humana, nós podemos entender que muitos dos dogmas são justificáveis a partir da constituição de Jesus Cristo, pelo anúncio. Muito padre fica perdendo tempo aí buscando relato bíblico para poder falar sobre o dogma. Não precisa. Você pega a anunciação, ali foi a vontade de Deus. Se Deus quis fazer de Maria mãe do filho, todos os outros dogmas se coadunam ali pela anunciação e pela aceitação da graça. Pronto. Ela é imaculada. Vontade de Deus. Mas por quê? Porque Deus não falou que ela é imaculada? Porque Deus não falou nenhuma outra coisa. Nem Jesus. Então, essa ideia de supor da minha cabeça que Deus não quis isso ou que Deus não quis aquilo, isso é conjectura. Não existe nenhuma base teológica, nenhuma base bíblica para justificar, né, a ausência de Maria como protagonista na história da salvação. Considerada a analogia tomista da proporcionalidade segundo a natureza de cada criatura.
Veja que, se nós estudarmos a analogia proporcional no caso de Maria, nós vamos entender que Maria está à frente de toda a criatura por escolha de Deus. Então, nós estamos falando de alguma coisa muito mais próxima de Deus do que a nossa natureza limitada. Nós estamos falando da constituição de Jesus, verbo da salvação, primeiro passo da palavra, e depois encarnação para o conhecimento do ser humano. Não há o que discutir nesse campo. É perder tempo. Né? Talvez, claro, que as narrativas exegéticas possam trazer problemas de hermenêutica, porque pode ser que as próprias narrativas bíblicas sejam questionáveis do ponto de vista da sua factualidade pelos exegetas. Mas nós não estamos buscando prova positiva ou matemática da existência de Deus. A questão aqui é ontológica, né? É criatura e criador na sua relação, né? Então não estamos procurando soma de partes e partes matemáticas para provar a existência de Deus de maneira positiva. O que nós estamos querendo aqui é fortalecer a fé do ponto de vista de assemelhar e desassemelhar no sentido da proporção da criatura, a proximidade de Deus e aquilo que a gente tem de divino. E aquilo que a gente não tem de divino segundo a nossa natureza, porque ela tem características maléficas que é própria da natureza. Ela tem a sua finitude que é própria da nossa natureza. Finitude que se dá por vários momentos e vários acontecimentos. Mas aqui é importante entender esta analogia intrínseca e extrínseca, estudando um pouquinho mais São Tomás nessa perspectiva teológica, né? O dogma de Teotóxo, por exemplo, né? Muito questionado por alguns neopentecostais. Por que existe esse questionamento? Por pura ignorância histórica, factual. Aqui é histórica, factual. Ela é mãe de Jesus. Se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Pronto, não tem nenhuma discussão. Mas o problema é deixar de admitir ou não admitir Maria no contexto da salvação, excluí-la totalmente por um desejo pessoal da hermenêutica luterana, lá no princípio. Hoje o discurso muda, claro que tem muito teólogo luterano com a cabeça no lugar, que vai saber qual é o papel de Maria na história da salvação. Importante é saber só isso, que nós temos a semelhança e dessemelhança com Deus. A história lá da narrativa do Gênesis tem que tomar cuidado. Imagem e semelhança não são a mesma coisa. É por isso que é importante entender. Relembro de novo aqui um garotinho que eu fui na casa dele, e lá na parede estava a foto da mãe dele. Eu disse ao garotinho: olha, ali não é a sua mãe? Ele falou: não, a minha mãe está trabalhando, padre. Aquilo ali é a fotografia dela. Ponto. O menino deu uma explicação do que é ontologia e presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.